Oi pessoal, tudo bem? Palhaço Cepacol aqui na área. Tô tentando gravar o dia inteiro hoje, tá difícil. Mas a gente vai falar do livro de Romanos. Tá difícil gravar igual o livro de Romanos. Gente, livro difícil. Eu reli, eu trili, eu polili. Chegava no final do capítulo, eu achava que eu tava entendendo tudo, que eu era o cara. Aí eu passava pro capítulo seguinte, já me perdia todo. Me perdia todo. Ó, eu peguei até isso aqui, ó, esse livro aqui para tentar me ajudar. Romanos para você, para mim também. Tentei ler, entendi o livro. Aí chegava no capítulo seguinte, me perdia. Perdia tudo. Aí eu pensei até uma coisa para mostrar para vocês como é que eu me sentia quando eu estava lendo o livro de Romanos. Ó, peguei essa caixinha de leite aqui. Eu achava assim, cada capítulo que eu li, eu achava assim, eu tenho todo o controle, tá aqui, ó, tudo na minha mão. Tudo na minha mão. Eu tô sabendo tudo, eu tô entendendo tudo. Quando chegava no final do capítulo, eu falava assim: tô sabendo tudo, tô mandando bem, eu sou o cara, tal. E aí o que acontecia? Caía, me perdia, me enrolava, me enroscava. Gente, livro difícil. Mas ó, contar uma outra coisa pra vocês, um outro segredo. No final, eu conto o segredo dessa mágica pra vocês. Mas um outro segredo pra vocês. Pergunta pro pastor, aí assim, baixinho, pergunta pro pastor se ele entendeu todo o livro de Romanos. Eu duvido que ele diga que entendeu. Porque a gente não consegue entender não. Porque quem escreveu esse livro de Romanos foi tio Paulo. E tio Paulo, ele era muito inteligente. Ele tinha estudado muitos anos a cultura dos judeus. Mas além disso, além de ser muito inteligente, ele tinha muita intimidade com Deus. Não é coisa pra gente não. Mas ó, pra gente, a gente tem que ler. Tem que ler, pedir inspiração, pedir pro Espírito Santo ajudar a gente. Aí a gente vai entendendo as coisas aqui, ali, acolá, vai entendendo aos pouquinhos. Mas tudo, numa primeira lida, a gente não consegue não. Mas ó, a gente tem que começar, na verdade, nosso papo lá onde a gente terminou na última aula. A gente terminou nossa última aula falando de Atos, quando Jesus apareceu para aqueles dois discípulos lá no caminho de Emaús. Vocês lembram disso? E o que Jesus contou para aqueles dois discípulos? O que lembrou para eles? Desde lá do início, desde Gênesis, lembrou que aconteceu toda a história de Gênesis, lembrou de Moisés, contou para os dois discípulos de Moisés, contou a fuga pelo deserto, depois contou que Deus tinha escolhido Abraão para ser o pai de uma grande nação e foi levando toda a história do Antigo Testamento até chegar em Jesus, até que eles reconheceram que Jesus tinha estado ali com aqueles dois discípulos. E isso é importante? Claro que é importante, gente. Eu duvido que você não queira saber do seu papai e da sua mamãe, da onde você veio, como é que você era quando você era pequeno, como é que eles foram criados, como é que foi a sua educação, se você gostava de tomar mamadeira deitado ou sentado, se você gostava de leite quente ou frio, porque isso é um princípio da vida, gente. A gente precisa entender da onde a gente veio para saber para onde a gente vai, porque tem uma distância aqui. Tem uma passagem que a gente tem que fazer e você tem que saber qual é o preço da sua passagem. É a mesma coisa com a Bíblia. A Bíblia está aqui, ó. Minha Bíblia está aqui, minha Bíblia de estudo. Tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Quando juntos os dois, fica que nem uma moeda, os dois lados de uma moeda, ó. Aí você tem que ler o Antigo Testamento para entender muita coisa do Novo Testamento. Eles têm que andar juntos. O livro é um só, é como se fosse um biscoito recheado. O meio está sempre Jesus, Jesus vai estar em todo lugar, no Antigo e no Novo Testamento. São os dois lados de um biscoito recheado. E eu te falei do Antigo Testamento porque eu tenho certeza que vocês conhecem muitas histórias do Antigo Testamento e no Novo Testamento sempre fala que Deus veio para o povo hebreu. Sempre que fala de povo hebreu é a mesma coisa de povo judeu, porque primeiro chamava de hebreu, depois do cativeiro babilônico passou a ser chamado de judeu. É porque Deus amava esse povo, era um povo separado por ele, era um povo amado por ele desde a fuga, e por isso que Deus foi ajudar eles a fugirem do deserto, lá no livro de Êxodo. E por ter amado tanto esse povo judeu, esse povo hebreu, foi que Deus deu as regras para ele, deu os 10 mandamentos. Na sua casa também não é assim? Seu pai não dá regra para você, não dá ordens para você, coisas que você tem que fazer na casa, ó. Tipo assim, você tem que lavar a louça, você tem que levar o filhote de cachorro na rua para fazer xixi, você tem que tirar o lixo de casa, você tem que arrumar seu quarto, tirar o prato da mesa. Deus também, na sua casa é assim, na nossa vida com Deus também é assim. Ele também deixou mandamentos para a gente cumprir, coisas que a gente vai fazer. A gente só dá mandamentos e a gente só dá ordem, a gente só cuida dessas pessoas de quem a gente ama.
porque seu pai ama você e o paizão lá de cima, Deus Pai, também ama todo mundo. Mas olha só, Deus escolheu a nação de Israel para Jesus nascer. Deus amou primeiro a nação de Israel e escolheu eles. Porque desde lá de atrás, lá de Gênesis, já tinha dito que por um homem também, se por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem também o pecado tinha que sair no mundo. Já dizia que ia nascer um que ia acabar aquilo tudo, aquele pecado todo, aqueles erros todos lá que Adão e Eva cometeram. Deus não tinha um povo escolhido, um povo preferido, mas ele resolveu fazer dessa forma e escolheu o povo judeu para Jesus nascer. Jesus tinha que vir à terra na forma de homem, e aí Deus escolheu. O que ele escolheu exatamente eu não sei, mas ele escolheu Israel. E no Antigo Testamento, todo mundo que nascia naquela região de Israel era chamado de hebreu, e depois ficou chamado de judeu. Então Jesus, na época que ele nasceu, ele já era judeu. Jesus já era judeu. E por que eu estou te contando isso tudo? Para você entender que Saulo, que foi o autor do livro de Romanos, também era judeu. Aí você deve estar pensando, é Saulo ou é Paulo? Afinal, todo mundo vai falar em Paulo. Paulo e Saulo são a mesma pessoa. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente disso. Porque é como se fosse o mesmo nome. Vou explicar logo. É o mesmo nome, só que falado em lugares diferentes. É como assim, nos Estados Unidos chama Paul, no Brasil é Paulo. Então, Saulo e Paulo são a mesma pessoa. É só forma diferente de você falar e ouvir. Só isso. Mas toda vez que fala de Saulo, é Paulo. Toda vez que fala de Paulo, é Saulo. É isso. Antes da conversão, ele se chamava Saulo, com S de sadia, de sapo. Ele era assim, tipo um agente secreto. Ele era judeu, né? Então, deixa eu te contar uma coisa aqui. Os judeus não acreditavam em Jesus. Eles achavam que Jesus era só um outro profeta, um profeta como qualquer outro. Não achavam que ele era o Filho de Deus. Porque até hoje os judeus não acham que o Filho de Deus poderia vir à Terra. Não acreditam nisso. Vou fazer o quê, né? Mas eles acham isso. Eles não acham que a gente não pode ter acesso a Deus através de Jesus. Eles estão esperando alguma coisa acontecer. E Saulo era judeu. Então Saulo foi ensinado sobre isso a vida inteira. Ele fez cursos, ele fez seminário, ele fez um monte de coisa. Então a vida inteira ele achava, quando ele viu Jesus e os discípulos, aqueles milagres, aquelas curas, ele achava que tudo era enganação. Ele não acreditava não. Ele achava um absurdo tudo aquilo que Jesus e os discípulos falavam. Ele achava que eles eram impostores e perseguia até eles. Por isso que ele parecia um agente secreto, um 007. Ele só não tinha licença para matar. Então ele devia ser o 006, né? O 007 pode matar, o 006 não pode. Ele só podia prender os discípulos. E aí um belo dia ele estava andando com o cavalo dele e os soldados que iam com ele tomando conta, e ele estava indo para uma cidade chamada Damasco. E aí eu tenho certeza que nessa hora a tia lá vai botar uma luz em cima de mim, porque bem nessa hora veio uma luz muito forte em cima de Paulo. E aí quando veio junto com essa luz veio uma frase que falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo conhecia o Deus do Antigo Testamento, não conhecia o Deus do Novo Testamento. Mas ele perguntou, quem é Senhor? Ele já reconheceu que tinha alguém muito mais forte, muito mais importante que ele naquela voz. Saulo reconheceu a voz de Deus. E aí ele só não esperava que a resposta fosse: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas podia ser muito bem: eu sou Deus, aquele que você conhece do Antigo Testamento, porque Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo, os três são a mesma pessoa. Mas sabe o que eu acho mais bonito nesse momento? É que todos os soldados também ouviram a voz de Jesus falando. Todo mundo ouviu, mas só Saulo reagiu. Só Saulo teve reverência e falou: Senhor, quem és tu? Só Saulo sentiu Deus no coração dentro dele e se mexeu, e se moveu e se movimentou. Os outros não fizeram nada não. É que nem aquela história. A gente fala de Jesus para 10 amiguinhos. Só um que vai ficar assim tocado, vai ficar interessado, vai querer saber mais. Igualzinho os 10 leprosos. Jesus curou 10 de uma vez só. Falou: vão embora. Pode ir embora se apresentar ao sacerdote. Só teve um que voltou para agradecer. É isso aí. Só teve um. Aí vem então a resposta: Saulo e Paulo são a mesma pessoa? São.
São a mesma pessoa, como eu falei. A mudança do nome de Saulo para Paulo, de S para P, só aconteceu lá no final do livro de Atos, quando Saulo começou a fazer várias viagens missionárias para todos os lugares da Europa, para longe de Jerusalém. Paulo e Saulo então eram a mesma pessoa. E por que Deus escolheu Paulo? Lembra que a gente falou que Deus lá no Antigo Testamento já amava o povo judeu? Pois é, mas o povo judeu não acreditava nele, em Jesus. Não acreditava que Jesus era o Filho de Deus encarnado aqui na Terra. Eles achavam que vai vir outro algum dia, depois, daqui a algum tempo. Então, Deus teve um plano. Vocês que são judeus me rejeitaram? Não tem problema não. Então, eu vou abrir o Evangelho, vou abrir as boas novas, vou abrir a palavra, a oportunidade de salvação para todo mundo que é gentio. E quem é gentio segundo a Bíblia? Todo mundo que não é judeu é gentio. Eu sou gentio, você é gentio, provavelmente é gentio. Todo mundo que não é judeu, que não nasceu lá em Israel, todo mundo é gentio. Então, por que foi tão importante Saulo barra Paulo? Porque Saulo barra Paulo tinha passaporte para poder entrar em todos os lugares da Europa, em todos os lugares do mundo, em todos os lugares onde o povo gentio estava. E assim ele foi disseminando, levando o evangelho para esse lugar todo, onde os judeus não podiam entrar. Ele foi levando o convite da salvação do reino de Deus para todo mundo. Para que todos nós fôssemos alcançados, alguém precisou pregar. E esse alguém foi Paulo, porque ele tinha o passaporte para poder viajar. Exatamente por isso, Paulo fez 4 viagens missionárias, que são descritas no livro de Atos, e depois nessas cartas todas que vão sendo contadas, inclusive na carta de Romanos. Paulo barra Saulo, ele sofreu tanto que as pessoas não acreditavam muitas vezes nele, e ele foi várias vezes preso. E quando ele ficava preso, Deus é tão genial que até nas coisas que parece que são difíceis, que são ruins, parece que são ruins para o homem, Deus faz coisas boas. Porque todas as vezes que Saulo barra Paulo ficava preso, ele escrevia um livro, eram essas cartas. Numa dessas vezes, ele escreveu a carta de Romanos, depois ele escreveu Efésios, Gálatas, Coríntios. Nossa, foram 13 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Paulo é um autor de best-seller, porque ele escreveu 13. Escreveu quase a metade do Novo Testamento todinho. Então, por isso, com essa ajuda de Paulo, através do desejo, da vontade de Deus no coração de Deus, tudo que Deus colocou no coração dele, é que todo o evangelho passou a ser pregado para todos os povos e não apenas para os judeus, aquele povo queridinho. Aí agora eu já posso mostrar para você o segredo aqui, como é que funciona esse meu leite aqui. Que esse meu leite continua, mágico. Eu tiro minha mão daqui e eu posso tirar a mão também daqui de baixo, taranã. Só que o segredo tá aqui, eu bem que prendi aqui. É só para fazer uma graça com vocês e para mostrar que a gente não tem controle nenhum sobre a nossa vida mesmo não. Mas isso aqui é só uma mágica, mas Deus é bem capaz de fazer um milagre na sua vida se você entregar com ela completamente nas mãos dele. Ele já fez na minha, ele é capaz de fazer na sua também. Tchau, pessoal!